Um, dois, três. E aí, galerinha conectada à TV Radiotech, seja bem-vindo a mais um Radiotech em Pauta. E hoje, especial, porque iremos apresentar o nosso novo âncora. E as pautas de hoje serão... A primeira pauta a gente vai discutir sobre o tema da redação do Enem 2018 e a segunda pauta de hoje vai ser sobre a escola sem partido. E é isso aí, pessoal. Roda a vinheta. Então, galera, Então, pessoal, nosso primeiro tema de hoje vai ser sobre o tema da redação do Enem 2018, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Quando a gente olha esse tema, a gente vê que tem uma grande quantidade de pessoas que irão tangenciar, né? Pela quantidade de palavras-chave que tem nesse tema. Manipulação, comportamento, usuário, controle, dados e internet. Ou seja, você pode explorar várias áreas do conhecimento, mas cuidado para não tangenciar. Lá, quando a gente vê a prova e vai para os textos motivadores, eram 4 e 3 deles eram reportagens e um era gráfico com dados do IBGE. E aí, a partir do momento que você vai ler e perceber os títulos dos textos motivadores, 2 deles, ou seja, a maioria, era falando sobre algoritmos. A maior parte, assim, o foco principal era algoritmos. Então, já dá para perceber o que a banca queria que você falasse. Muitas pessoas, quando viram o tema, na hora que viram a internet, pensaram logo em fake news, porque era um tema muito discutido e que as pessoas esperavam muito que fosse o tema da redação. Só que se você cita fake news na sua redação, ok, mas se aí você só fala sobre fake news a redação inteira, não é o tema. Então você já está fugindo, já está tangenciando. E foi, eu acredito que, conversando com meus amigos, foi uma coisa que aconteceu. Assim, a maior parte deles, ou a grande parte, fez isso pensando que o tema não se ligou em manipulação, em controle, em comportamento, e sim só internet, dados da internet. Então é muito bom frisar, porque se as pessoas tiverem feito isso em pelo menos 2 parágrafos, é tangenciamento. Então não precisa você colocar na sua redação inteira. Se você fizer 2 parágrafos falando da fake news somente dela, eu acho que vai ser tangenciamento, e a banca, como a Ellen já falou, não queria isso. Na minha introdução, levando aqui para o meu contexto, eu falei sobre a negligência do poder público, principalmente aqui no Brasil, porque países como o Canadá e a Inglaterra, os parlamentos já foram atrás das redes sociais, da internet, para tentar controlar a questão dos fake news, na verdade. Então, aqui no Brasil, eu não sei por que eles não fizeram isso ainda. Não sei se é por interesse ou por alguma outra coisa, mas no Brasil não fizeram isso. Então, eu falei de controlar. Não se esqueça, controlar não significa tirar o poder de fala ou então fazer com que a outra não fale ou que a internet não tenha essas falhas, porque é impossível. Porque com o passar do tempo a gente sabe que muitas fake news são disseminadas na internet, muita notícia, muita informação. Então não tem como fazer isso nas redes sociais e na internet, mas pelo menos regular. E claro, regular não é proibir. E aí, quando eu vi o tema, eu fiquei assim... é fácil, ok, mas quando foi partir para a redação, você vê que é um tema muito escorregadio. Quando você vai começar a sua introdução, que desenvolvimento eu vou fazer? E principalmente a minha pior dificuldade foi uma proposta de intervenção para esse tema. E aí eu pensei, o tema aborda o comportamento, né? Que ele fala a manipulação do comportamento. Então, o mais próximo que eu cheguei foi sugerir ações concretas para a mudança da cultura na sociedade atual. E uma diferença que eu vi dos anos passados para agora foi que, assim, eles sempre especificavam, né? Intolerância religiosa no Brasil, violência contra a mulher no Brasil. E esse tema ele não especificou, ele não falou no Brasil, mas, assim, pelo menos eu, na minha proposta de intervenção, no meu desenvolvimento, eu me baseei aqui no Brasil. Sim, essa questão de não ser no Brasil ou ser mundialmente, eu acho que não deixa o seu texto mais ruim. Até faz com que você traga informações de fora para o seu desenvolvimento, e principalmente para a sua proposta, como a Ellen citou. Mas no meu caso também, eu fiz a proposta voltada para o Brasil. Por que a negligência pública do Brasil acontece? Por que elas não colocam um agente para monitorar a rede social? E claro, como eu venho falando desde a minha fala passada, monitorar e regular não significa proibir, não significa tirar a voz de alguém ou tirar a voz da internet de fato. E sim só regular para que essas fake news não sejam disseminadas, porque a gente sabe que as pessoas... pelo tempo, pela carga horária, as pessoas não estão estudando mais, não tem mais o poder crítico que tinha antigamente. Então, as pessoas olham uma certa notícia, tem tantas curtidas, tem tantos compartilhamentos, e a pessoa pensa que é real, que realmente é um fato, mas é uma fake news.
Então, e aí, quando você fala sobre o controle de dados na internet, vem muita coisa na cabeça. Assim, para mim, para contextualizar e para falar dos dias atuais, eu pensei muito nas eleições americana e brasileira. Por quê? Porque, assim, a gente pode ter como exemplo, principalmente aqui no Brasil, o que aconteceu durante as eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno, foi os candidatos, a maior parte da campanha foi desmentindo as fake news e desmentindo para que essas fake news não controlem não manipulem o comportamento e o pensamento da população. Então, assim, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, os candidatos eles falavam muito pelas redes sociais, também que pela internet, que era um meio de estar mais próximo dos seus eleitores. E outra coisa também que deveria ser citada era o vazamento do Facebook, que também foi recente. E aí, quando os hackers ganharam acesso a 50 milhões de perfis lá do Facebook. E aí a gente pensa, poxa, quando eu dou os meus dados, quando eu aceito os termos de uso de um aplicativo, para onde é que meus dados vão? Onde é que eles vão ser utilizados? Esse tipo de pergunta é que algoritmo existe naquele aplicativo e como ele vai ser utilizado, como os meus dados vão ser utilizados. Então, assim, esse tipo de pensamento que você tem que ter ao falar da manipulação do comportamento na internet. E essa questão do algoritmo que a Ellen citou vem muito na questão de vendas, né? Da influência das pessoas. Você entra lá em um site de busca e vê exatamente tudo que você quer, né? Então você pensa, que legal, o meu universo online está tudo requerido aquilo que eu quero, aquilo que é pra mim, obviamente. Mas não é assim. Existe um algoritmo por trás daquilo, pegando as suas informações, captando tudo aquilo que você faz online, claro, e fazendo com que aquelas propagandas de vendas, aqueles objetos, façam com que você se impulsione para comprar e para consumir cada vez mais. Então, eu usei isso também na questão do algoritmo. E o que a Ellen falou também é muito citado, que é a questão do Facebook. Eu citei que foram tiradas as páginas da MBL do Facebook no início do ano. Então, também pode interligar um pouco sobre isso no seu desenvolvimento. Principalmente também o argumento que a Ellen também já usou, que eu também usei no meu, que foi sobre a concorrência da presidente do Brasil. Porque foi uma candidatura cheia de fake news dos dois lados, tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do Haddad. Então, foram um bombardeamento de fake news que eles estavam nas redes sociais, fazendo com que as pessoas desmentissem aquilo e não postassem mais aquelas fake news. Então, eu acho que poderia sim ser muito bem citado algoritmo, fake news, as questões também que foram tiradas do Facebook. As eleições dos Estados Unidos podem sim incorporar a sua redação do Enem. Bom, como eu, na minha redação inteira, eu falei sobre comportamento, no meu desenvolvimento 2 eu falei assim, mais sobre educação. Por quê? Porque esse senso crítico que a gente parou de desenvolver, que a gente só recebe aquela informação e aceita como se fosse verdadeira, não está mais sendo estimulado, vamos dizer assim. E aí eu citei Kant, que ele diz que o homem é aquilo que a educação faz dele. E aí, a partir disso, a partir também de um dado que dava lá que o BGE tinha feito a pesquisa do gráfico que eu falei, que 85%, se eu não estiver enganada, das pessoas, de 10 ou mais, já têm acesso à internet, já fazem uso da internet. Então, assim, desde pequeno, desde criança, as pessoas já têm acesso à internet, a essas notícias, e que precisam ser desenvolvido um senso crítico antes dela ver aquela notícia e aceitar como verdadeira. E aí, já indo para a minha proposta de intervenção, eu falei sobre o desenvolvimento 1 e 2, eu reafirmei os meus argumentos e falei sobre projetos ou ações concretas para aumentar a educação das pessoas a questões como privacidade e uso de redes sociais. Na escola mesmo, eu citei o Ministério da Educação para que nas escolas possa ter um estímulo do senso crítico desde criança, para que ela leve para casa e para que ela leve para a vida, para que ela não possa acreditar em qualquer vídeo, em qualquer notícia que ela veja na internet, fazendo com que isso manipule seu comportamento. Então, nesse lado das citações, eu não citei na minha redação, mas seria legal se citasse na sua, que era falando sobre a liberdade, de Sartre e Nietzsche. E também falando sobre Schopenhauer, que ele fala sobre a restrição. Então, você poderia utilizar todas elas para compor o seu desenvolvimento, para chegar na banca com mais recursos, tanto de fora quanto de dentro do Brasil. Então, você sair da caixinha é muito importante nessas horas e trazer esses filósofos, esses pensadores para dentro do seu texto, faz com que ele fique cada vez melhor. Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria de saber de vocês quais foram os seus argumentos, se você fez ou se você gostaria de ter feito o Enem. Quais seriam os seus argumentos? Qual proposta de intervenção você teve, diferente da nossa? Comenta aqui embaixo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do projeto. E
Para, rapaz, deixa eu terminar. Eu não ia falar, ia botar aqui. Tu fez assim. Não, eu vou estar aqui. Vai. Não, eu vou estar aqui. Vai. Então, pessoal, a nossa segunda pauta de hoje é falando sobre o projeto Escola Sem Partido. A gente vai direcionar vocês com os argumentos contra e a favor do projeto. E como vocês já perceberam, estamos aqui com um novo âncora que vai estar no próximo ciclo do Em Pauta. Bom, galera, sou o novo âncora e estarei participando dos próximos programas. E, galera, a Escola Sem Partido é um movimento político criado em 2004 no Brasil e divulgado em todo o país pelo advogado Miguel Najib. Eles, defensores do movimento, afirma representar os alunos e os pais desses alunos, no que chama de doutrinação ideológica. Então, pessoal, o principal argumento das pessoas que são contra o Escola Sem Partido, eles falam que não existe doutrinação. Já eu vou um pouco contraditório, eu já acredito que existe sim doutrinação, porque se não existisse, por que seria votado na Câmara? Por que estaria um projeto sendo implantado por aí, né? Que está vindo a ser implantado. E como a gente sabe, o Bolsonaro ele é a favor da Escola Sem Partido, ele é a favor de uma escola totalmente zero, nível zero nessa questão, que não seja nem de ambos os lados, que não esteja dentro de nenhum partido, e nem trazendo ideologias de pessoas ou de partidos para dentro da escola. Bom, pessoal, como o Pedro já citou sobre o Bolsonaro, durante anos desse projeto, as propostas desse projeto, elas não ganharam voz. Só que até em 2014, principalmente em 2014, um encontro com a família Bolsonaro, a família do Bolsonaro mudou essa realidade. E aí, a partir disso, esse projeto ganhou poder e ganhou força para as pessoas também discutirem e falarem sobre isso. Tanto que Bolsonaro hoje está eleito e a gente pensa, porque ele defende, então a gente pensa que ele vai implantar. As pessoas que defendem esse projeto, que falam sobre esse projeto, falam, como o Pedro já falou, de uma educação neutra. Na minha opinião, a educação ela atende aos seguintes princípios. Aliás, segundo o projeto, a educação atende aos seguintes princípios: a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Na minha opinião, no caso, o professor ele não deve ser impedido de apresentar sua visão de mundo, e sim mostrar aos estudantes outras referências para que eles entendam o debate e posições existentes. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que o professor dá uma aula sem se posicionar e sem assim, uma educação neutra, só lendo os conteúdos do livro, sem falar a sua visão de mundo, sem dar o seu juízo de valor, o debate meio que morre. Porque, assim, ele vai falar, a partir do momento que ele dá o assunto, eu acredito que ele deve propor um debate entre os alunos, porque até isso melhora no entendimento sobre o assunto. Não, eu acredito que essa parte da doutrinação é um pouco, assim, errada. Claro, não acontece doutrinação. Muitas vezes, alguns professores, claro, podem fazer a manipulação dos seus alunos, mas o que o Escola Sem Partido pede é que todos os professores de todas as escolas sejam neutros, e, na minha opinião, isso não deveria acontecer. Como a Ellen falou, que os professores não podem ser neutros, né? Mas grande parte desses professores, quando não são neutros e eles implicam suas ideologias político-partidárias para seus alunos. Tipo, isso não é matéria escolar. Implantar suas ideologias político-partidárias seria errado, porque ele está na escola para aprender sobre determinada matéria, não sobre a opinião do professor sobre determinado tema político. Bom, Micael, quando eu falei que ele poderia fazer um debate sobre o assunto, eu não quis falar que ele teria que impor a sua ideologia política, partidária, religiosa ou sobre qualquer outra coisa. Eu acredito que, a partir do momento que a pessoa convive com outros, ele já está formando a sua opinião, a sua visão sobre o mundo, as suas crenças, independente do que fulano ou ciclano disse. Quando eu digo que, assim, eu sou contra a Escola Sem Partido, eu não estou dizendo que eu sou a favor de um professor chegar numa sala de aula e impor e falar, olha, você deve votar em candidato tal porque eu sou seu professor e o candidato tal é melhor por causa disso, disso e disso. Eu estou falando que deve sim haver um debate entre aluno, professor ou entre os alunos sobre um determinado tema, e que não fique uma aula só de conteúdo, porque, assim, a gente acabou de falar sobre o tema do Enem, da manipulação do controle de dados na internet. Se a gente não promover o debate, se a gente não fizer com que as pessoas desenvolvam um senso crítico,
como é que elas vão deixar de ser manipuladas? Então, pessoal, eu acredito que o debate ele sempre vai existir dentro da sala de aula. Eu acho que debater sobre o conteúdo, sobre o assunto, é muito mais proveitoso do que você debater sobre a ideologia do professor, sobre aquela ideologia que o professor trouxe para dentro da sala de aula. Por isso que eu acho que eu não sou nem contra e nem a favor. Eu acho que ser contra o Escola Sem Partido faz com que o professor fale mais, se expresse mais e tenha mais direito de voz. Mas também, como eu sou a favor um pouco, eu também falo que o aluno tem que ter também o seu direito de voz e tem que ter também o direito governamental, que é o direito político. Então, a doutrinação, ela existe, o debate existe também, com a escola sem partido ou sem escola sem partido implantada. Então, eu acho que é mais por aí que a gente tem que ver, porque o debate sempre vai existir. Não tem dessa que vai ter só conteúdo, os alunos vão ficar sentados e o professor vai dar conteúdo. Não existe isso. O debate vai existir sim, e vai ser sobre o conteúdo e vai ser mais proveitoso ainda, porque o professor não vai ter que influenciar o aluno a ser doutrinado a tal ideologia que o professor escolhe. Então, a grande pergunta é, quem vai escolher a ideologia? O presidente da República ou os professores? Eu acho que deveriam ser os alunos, porque os alunos que estão aprendendo, estão na escola para receber conteúdos e não ser doutrinados. Bom, quando eu falei que os professores... Quando eu falei que eu sou contra a escola sem partido, em momento algum eu falei que, assim, eu sou a favor dos professores doutrinarem, eu sou a favor dos professores só impor a sua ideologia. Como você, eu também sou a favor do debate e que os alunos precisam ter voz, assim como o professor, uma troca de conhecimentos que o debate propõe. Bom, para existir escola sem partido, necessitaria de um representante. Mas quem seria esse representante? Um policial, um pedagogo, E, tipo, se fosse um policial, eu não teria como tirar brincadeira com meu colega, porque eu me sentiria intimidado por ele. Pois é, Mikael, ninguém sabe. Por isso que é muito criticado, como a Ellen falou, ninguém dava muito voz para esse projeto, né? Porque ninguém sabe quem que vai regular, quem que vai fiscalizar o professor na sala de aula. Se for um policial, como é que eu vou rir? Porque, tipo, sempre tem aquelas brincadeiras na sala de aula. Como o Mikael falou, eu vou ser intimidado, eu vou ser coagido a ficar num canto calado, simplesmente olhando para o professor. A gente já não gosta de vir para a escola, né? Só com o professor lá, imagine com um policial dentro da sala de aula. Então, pessoal, a partir do momento em que o projeto começou a ganhar voz e que as pessoas começaram a incentivar os alunos a gravarem os professores em sala de aula para denunciar essa doutrinação que acontece, os professores começaram a se sentir censurados. E aí, o que aconteceu? Uma certa deputada de Santa Catarina, chamada Ana Caroline, de Itajaí, ela fez uma publicação nas redes sociais. Ela ofereceu o contato telefônico dela para os alunos enviarem vídeos de professores em sala de aula que estejam fazendo, abre aspas, manifestações político-partidárias ou ideológicas, fecha aspas. Então, a partir disso... Essa deputada, a partir de que ela foi eleita, ela é deputada pelo PSL, o mesmo partido do Bolsonaro. Inclusive, ele apoiou ela e falou que os alunos tinham mesmo que filmar. Então, a partir disso, os professores ficaram, assim, com medo do que falar em sala de aula. Vai falar uma coisa errada, o aluno filma, denuncia. Então, assim, essa censura, vamos dizer assim, que os professores estão sentindo, já está acontecendo mesmo antes do projeto ser implantado. E uma coisa que aconteceu depois disso foi que um aluno dela denunciou a professora Ana Caroline por estar fazendo doutrinação em sala de aula. Porque ela estava, assim, ele postou até uma foto no Twitter em que ela estava com a camisa no caso, naquele tempo era candidato a presidente, Jair Bolsonaro com a camisa, tirando foto com o aluno, assim, em sala de aula, como se ela tivesse doutrinação. E aí, o Ministério Público de Santa Catarina entrou na justiça com uma ação civil pública no dia 30 de outubro, em que ele acusa danos morais coletivos e pede para que ela se abstenha de manter qualquer tipo de controle ideológico das atividades dos professores e alunos. Então, a gente pode perceber que, mesmo antes do projeto ser implantado, já está causando um alvoroço muito grande entre professores, entre alunos e entre políticos em geral. Então, eu acho que é uma forma de manipulação dos dois lados, né? Eu acho que quem é contra tem o seu pontinho de doutrinação ali, e quem é a favor também. Porque se você vai implantar vai ter uma doutrinação, porque quem que vai dizer as ideologias? Vai ser o presidente da República. Então, você vai poder falar bem do governo, mas não vai poder criticá-lo. Então, eu acho que a gente tem que ver um pouquinho algumas informações desse projeto.
Bom, galera, então esse foi nossos argumentos sobre escola sem partido. Se você tiver um argumento diferente do nosso, deixe nos comentários e se inscreve no canal e deixe seu like. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento. Eu dei uma microfonada no meu queixo.